Bruno Molina conectando, boa noite. Então, nossa gravação já foi dado início. Todos os nossos conteúdos, né, todas as aulas gravadas ficam disponíveis para vocês no Classroom, tá? Então, esse vídeo que a gente está gravando agora, né, aula 5 e 6, e também esses slides ficam disponíveis para vocês lá no Classroom, tá? Bárbara, tá saindo barulho? É para todo mundo ou só para Bárbara? Tem um chiado forte no som do senhor. Tem um chiado forte? Será que é porque o celular tá perto do... Hã? O barulho da rua pode ser. Ou pode ser do telefone. Deixa eu tirar o telefone do bolso. Do telefone junto com o sinal do transmissor aqui. Pode ser. Melhorou um pouco agora ou continua o barulho, gente? Continua? Ah, o que será então? Deixa eu mexer na conexão aqui. Será que a rua? É que o microfone é direcional aqui, né? Não é para pegar o som ambiente, né? Deixa eu dar uma olhada se não é aquele lá que está ativo em vez desse aqui. Deixa eu dar uma olhada nas configurações aqui, gente. Áudio. Como é que tá o áudio aí, gente? Tá bom? Tá ruim? Tá ruído? Como é que tá para vocês? A Maria Eduarda disse que tá com ruído. Deixa eu trocar de novo aqui nas configurações. Vamos ver. Pra mim tá bom aqui. Para quem? Pra mim, Grace. Grace, não tem nenhum ruído para ti, Grace? Não, tá normal. Tá normal? Tá. Então a Maria Eduarda disse que para ela tá ruído, agora não, agora tá bom. A Bárbara, como é que tá a Bárbara? Rosângela conectando. Boa noite. Ah, tá, a Bárbara disse que agora não tá mais ruído. O Douglas disse que para ele tem ruído, mas para ele dá para escutar. Vou tentar reiniciar o aparelhinho, tirar as pilhas e conectar de novo. Então vai ficar sem som agora, tá? Deu frio? Não acredito. Áudio, como é que tá o áudio aí, gente? Desliguei o aparelhinho aqui do áudio, liguei de novo para ver se melhora. Como é que tá para vocês? Bárbara colocou que melhorou, Maria Eduarda também. De repente poder ser algum mau contato, né? Então vamos. Gustavo colocou que melhorou. Então vamos tentar aqui. Hã? Comer? Deu fome já? Ah, deu frio, deu fome. Fica à vontade, capaz. Muito bem. O pessoal está dizendo que deu uma melhorada, né? Então vamos tentar assim, né? Tá dando um barulho estranho. Tá dando barulho, tem gente que diz que tinha melhorado. Tipo, deixa eu pensar o que se parece. É. Tipo um garfo arrastando no prato. Garfo arrastando o prato. Que estranho. Não era para ser assim, né? Mas eu nem. Mas agora, tipo, não tem nenhum barulho ali fora. Eles que dá o ruído quando eu falo. Porque o microfone é direcional, né? E não pega o som ambiente aqui. Então, para eles que estão lá, não tá aparecendo o barulho dos carros que estão passando ali embaixo.
Tá aparecendo só o barulho da minha voz, porque o microfone fica na boca. Pode ver, qualquer barulho, se eu parar de falar, não vai mexer o áudio aqui, ó. Quer ver? Então, esse barulho de moto que deu lá, eles não ouviram. O que eles estão dizendo é quando eu falo que tá dando ruído. Aí eu já nem sei mais o que fazer, porque não é a minha área. Eu sou da área de administração e essa área de tecnologia aqui não me... Eu vou tentar de novo aqui, agora eu vou mexer no transmissor aqui, vou desligar e ele ligar de novo. Vamos ver. Bom, gente, tentei reiniciar o transmissor aqui. Melhorou? Como é que ficou? A Maria disse que melhorou. Eu fico na dúvida agora, às vezes vocês falam que melhorou e depois piorou, né? Não, agora melhorou. Não, agora melhorou? Bah, eu desliguei o transmissor e liguei de novo. Então é isso. Não, agora tá ótimo. Ô, tô entendendo a tecnologia, hein? Vocês nunca pensaram que ter uma aula de administração, o professor ia arrumar um equipamento. Hein? Olha só, tô me sentindo o máximo agora. A Bárbara colocou, não mexe mais nisso. Vou tentar não mexer, Bárbara. Deixar estático ali. Então tá, vamos lá. Muito bem. Então, depois desse vídeo, mesmo com esse ruído no início, vai estar disponível para vocês lá no Classroom. Os slides a mesma coisa, tá? Então, vamos à aula 5 e 6, nossa disciplina de planejamento estratégico. A gente tem, então, o conteúdo da aula 1 e 2, que aconteceu lá no dia 13, né? 13/9. A gente teve, além do contrato pedagógico, olha só, quem é vivo sempre aparece, né? Inacreditável. Dia 13/9, então, a gente teve o nosso contrato pedagógico, a gente combinou tudo, né? Atividades avaliativas no Moodle, a prova que acontece no Moodle, nossa substituição que acontece no Moodle também. Lá no vídeo de contrato pedagógico, a gente falou do trabalho disciplinar, né? O trabalho disciplinar, ele acontece lá no Classroom. Inclusive, hoje eu repostei, tá? O trabalho disciplinar para vocês. Ninguém tinha entregue, eu não sei se não tinham visualizado ainda, né? Então, eu repostei para vocês lá, tá? Então, na primeira semana, a gente teve aula 1 e 2. No dia 20 seria o feriado, né? E a gente não teve aula no dia 20, a gente teve aula no dia 24. Sexta-feira passada, a gente teve uma aula de recuperação. Isso foi combinado no nosso contrato pedagógico, né? Desde o primeiro dia de aula, já tinha isso previsto. Não é verdade? Tudo bem. Algumas pessoas assistiram, outras não, né? E hoje, 27/9, a gente tem a aula 5 e 6. É o final do nosso conteúdo. Né? Na primeira aula, a gente viu lá aquele conceito de negócio, o propósito da empresa, os níveis estratégicos, né? A gente viu o planejamento estratégico, tático operacional e como criar ali missão, visão, valores. Que foram os dois exercícios que a gente fez construindo um negócio etapa 1, ou criando um negócio etapa 1 e etapa 2, né? Aí na outra aula, da dia 24, estávamos recuperando o feriado, a gente fez a matriz SWOT. Na matriz SWOT, a avaliação interna e externa da organização, dessa mesma organização que vocês estão criando desde a etapa 1 e 2, seria a etapa 3 do Criando um Negócio, tá? E aí, hoje, nós vamos ter, no conteúdo dessa aula, o SMART, que é o estabelecimento dos objetivos, né, os objetivos SMART, e o plano de ação, considerando a mesma empresa que vocês estão criando desde lá da etapa 1, né? Etapa 1 e 2 é o conceito, missão, visão, valor. Né? A etapa 3 foi, então, a análise SWOT. Agora, a etapa 4 vai ser SMART, objetivos SMART e o plano de ação, tá? Aí, na segunda-feira que vem, dia 4/10, a gente vai ter a nossa revisão. Então, a gente vai revisar ali os conteúdos da aula 1 a 6, vai ter exercícios para vocês fazerem também, tá? E correspondente, então, a esse conteúdo, a gente tem ali a atividade avaliativa 1,
abriu dia 13, fecha dia 4, e é lá no Moodle, né? Eu dei uma olhada no sistema e diversas pessoas ainda vale 2 pontos, essa atividade avaliativa 1. Tem que entrar lá no Moodle, né? O endereço do Moodle, todas as aulas a gente fala, mas é bom relembrar, ead.qi.edu.br. Esse é o endereço do Moodle que você tem que entrar, acessar a disciplina de planejamento estratégico e, conforme a gente mostrou lá no vídeo do contato pedagógico, na semana 1 está lá a avaliativa 1, vale 2 pontos. Tem o arquivo em PDF e tem o questionário online. Primeiro abre o arquivo em PDF, faz as 10 questões, depois abre o online e faz o envio das respostas. Tá? A avaliativa 2 já abriu no dia 20 e fecha no dia 11. Tá? Detalhe importante que no dia 11 fecha ao meio-dia. E aí o pessoal que gosta de deixar para o último dia, né? Aí geralmente deixa para o último dia, para a última hora, à noite, para fazer. Então, esses que fazem isso, fiquem atentos. Dia 11 fecha meio-dia, tá? Antes do almoço, né? O trabalho disciplinar, que eu repostei, né, novamente para vocês, entrega até o dia 9/10. Tem bastante tempo ainda, né? Bastante não, tem um tempo razoável. E vale 6 pontos na N1, fechando então os 10 pontos da N1. Esse trabalho, ele tem relação direta, claro, né? E, portanto, com os exercícios que a gente está das aulas. Então, no trabalho disciplinar, tem que fazer lá, né, o conceito de negócio, missão, visão, valores, objetivo SMART, plano de ação, né, todos esses passos que a gente está fazendo, tá? Daniela conectando, boa noite. Então, vamos dar continuidade. Metodologias do planejamento estratégico. Ou seja, o processo, as etapas, como acontece um planejamento estratégico, de forma um pouco mais metodológica, e depois os objetivos SMART e o plano de ação, tá? Então, a gente tem alguns modelos tradicionais, mas aqui o importante, né, é que há uma metodologia, tá? Algumas metodologias que buscam informação da organização, essas são às vezes mais intensas, né? Muda a perspectiva do negócio, mas a gente tem também planejamento estratégico para a criação de uma empresa, ou uma revisão apenas do estratégico que a empresa está fazendo anualmente, tá? Mas tem algumas que são mais intensas. A maioria dos modelos são importados, ou seja, teorias que vêm da administração, escola administrativa europeia, americana, japonesa, né? No Brasil, a gente não criou, né, não tem na administração brasileira um modelo de planejamento estratégico. A gente utiliza essa fundamentação que já veio, né, lá dos primórdios da administração. Né? O Luiz hoje estava lembrando aqui, né? Puxa, estão lembrando alguma coisa de TGA? Claro, né? TGA, Teoria Geral da Administração, que começa lá em 1910 com Taylor e vai evoluindo, né? E nessas teorias vai passar uma delas o planejamento. Então, por isso que a gente consegue conectar, né, as coisas. E é lá, desses teóricos antigos da TGA, que vem, né, esses modelos que a gente utiliza aqui no Brasil até hoje em dia, tá? Isso exige que a gente adaptar algumas coisas, tá? À nossa realidade, tá? E algumas empresas usaram e tiveram que recomeçar. Utilizaram um modelo tal qual é um modelo americano, europeu, enfim, mas tiveram que adaptar. Vocês vão ver que os objetivos SMART, por exemplo, que a gente vai ver hoje, né, a origem das palavras SMART em inglês, e aqueles termos, inclusive, né, a gente pode readaptar para a criação dos objetivos a depender do tipo de organização que a gente está criando. Não necessariamente naqueles objetivos lá estão exatamente adequados. Alguns deles são gerais, assim, serve para qualquer empresa. Mas algum deles a gente tem que fazer uma adaptação de objetivos, tá? Então a gente não consegue descrever, talvez para uma empresa da área ambiental ou alguma empresa da área tecnológica, onde essa ferramenta, naquele período antigo é século passado, 1950, por exemplo, né? Não tinha essa previsão, não tinha essa realidade. Então, isso precisa ser adaptado à realidade atual, tá?
Brandon conectando, boa noite. Bom, então, esse é um modelo simplificado, tomando a maior parte dessas teorias, né, da origem da administração europeia, da administração americana, no geral, tá? Um modelo simplificado são esses os passos, as etapas do planejamento estratégico, ou da metodologia do planejamento estratégico. É claro que começa lá em cima com a definição, né, ou revisão da identidade da empresa. A identidade, a gente sabe que consta o propósito da empresa e a missão, visão, valores. Tá? Então, três coisas que não podem faltar, tá? Opa, pulou. Então, o propósito, a missão, visão e valores. No propósito, a gente não define um produto, a gente define o conceito de negócio. Então, qual é a necessidade, qual é o problema que ele vai resolver dos clientes. Depois a gente diz, né, qual é a missão, o que a empresa vai fazer, né, onde ela quer chegar, futuro, visão e valores, como ela se relaciona com clientes, fornecedores, colaboradores e assim por diante. A partir disso, análise interna e externa, que é um dos conceitos que a gente viu na aula passada, né, com a matriz SWOT. Então a gente usa a matriz SWOT, ou matriz fofa, como quiserem, né, para fazer análise interna e externa. Tá? Relembrando, interna, tudo que a empresa tem gestão. Externa, tudo que ela não tem gestão direta. Tá? Então, interna é departamentos, áreas, políticas, setores, fluxos de trabalho, processos, instruções de trabalho, enfim. Externo, economia, clientes, fornecedores, né? Concorrentes, organismos reguladores ou regulamentadores. Depois vem a definição das metas e objetivos, que é um dos assuntos de hoje, né? Definição de metas e objetivos, a gente usa o SMART, tá? SMART, definição de metas e objetivos. Vou colocar menorzinho aqui. Definição de metas e objetivos. Depois se formulam, então, as políticas, as estratégias necessárias para colocar, né, essas metas e objetivos em ação. Tá? Há um desdobramento desses projetos nas operações, o que vai fazer com que a gente, a partir daí, comece a colocar em prática, executar e depois controlar aquilo que foi pensado. Onde é que a gente faz isso? No plano de ação. Tá? Eu estabeleci metas, desdobramentos disso nas operações, quem vai fazer, quando vai fazer, quanto vai custar. Eu estou colocando isso em execução e estou controlando essa execução. Né? E lá, então, depois do SMART, o nosso plano de ação. Tá? Pulou? Na hora que eu mexo na caneta, pula aqui. Muito bem. Então, nós vimos essas 6 etapas, vocês devem lembrar dessas 6 etapas, né? Lá, acho que foi na aula passada, inclusive, né? De métodos para realizar o planejamento estratégico. Tá? É claro que a primeira coisa é o diagnóstico das necessidades. Esse diagnóstico das necessidades tem como fonte, é claro, os clientes. É a fonte das necessidades primárias da empresa. Então, eu defino o meu processo, as características do meu produto, cor, tamanho, sabor, enfim, embalagem, forma de comercialização, a partir desse diagnóstico de necessidades. É o primeiro aspecto. Depois eu faço outro diagnóstico. Para fazer isso que eu quero, como eu vou fazer? Quais são as tecnologias? São as qualificações para a mão de obra que vai trabalhar com esse processo, né? A área, o espaço físico necessário, né? E aí a gente começa a fazer um diagnóstico interno da empresa em relação às necessidades para ter expectativa do mercado, expectativa do cliente. E é claro que tem que ter uma avaliação e análise, que é o passo 2. Bom, eu disse como eu vou fazer,
aquilo que o cliente deseja, a prestação do serviço ou a produção daquele produto. Mas está saindo do jeito que o cliente deseja, então tem que estabelecer metas ou análise e avaliação. Então, controle de qualidade é muito comum para produto. Tá? Então, a cadeira, o computador, o celular. Então, avaliação de controle da qualidade daquilo que está sendo produzido. Tem controle de quantidade, né? Produtividade, mas tem controle de qualidade, se o produto tem as características esperadas pelo cliente, se foi produzido sem defeito. E claramente, o design do projeto é que vai garantir isso. Se está sendo produzido de acordo com o que o cliente espera. Então, a Eduarda, um celular. O que ela espera do celular dela? Bom, a empresa tem que entender o que a Eduarda espera do celular. É tanto de memória, é uma tal característica, o tamanho da tela, as funcionalidades do sistema operacional. Então, a empresa faz o design do projeto, do produto ou do serviço de acordo com o que ela deseja. O Luiz quer comprar um... Nem sei se ele gosta de videogame, mas o Luiz quer comprar um videogame. Né? Que tipo de videogame? Que tipo de jogo? Que tipo de game que ele gosta? O design do projeto tem que atender às necessidades do Luiz. Dos milhões de Luiz que tem por aí que gostam de videogame, né? Agora, um serviço, né? O design do projeto de um serviço. A Kemlin quer viajar no final do ano. Não sei se quer, mas poderia querer. A Kemlin tem cara de quem gosta de praia, não de campo. Acertei? Sim ou não, Kemlin? Sim, sim. Diz sim para o professor que garante a nota, né? Então, o design do projeto é a prestação de um serviço. As Kemlins, né, que são o mercado de Kemlins, né, que vão para a praia no final do ano, aqueles milhões que vão se deslocar, né, da cidade para a praia. O que eles esperam em relação à hospedagem, né, a diversidade de entretenimento que pode encontrar lá no litoral. E aí a região de turismo que vai prestar aquele serviço se mobiliza para fazer o design daquele serviço que vai ser prestado para atrair as pessoas. Tá? O Renato está tentando conectar, vamos dar um permitir para ele aqui. Boa noite, Renato. Depois vem, claro, né, a verificação do alinhamento desse design com a estratégia. Então, o design feito tem que atender a estratégia. Não tem visão. Qual é a missão da empresa? O design do produto vai atender e vai estar alinhado com essa estratégia. Depois, posto em desenvolvimento, tá? O projeto. Carlos tentando conectar. Boa noite, Carlos. Desenvolve-se o projeto e depois, no coaching estratégico, faz a reavaliação desse projeto para verificar a melhoria. Precisa o projeto, o produto realmente está de acordo com o que os clientes desejam, a gente pode fazer alguma melhoria. Tá? Então, é cíclico, tá? As etapas da metodologia do planejamento estratégico é um ciclo. Então, na etapa 1, a análise estratégica. Tá? Então, a gente tem que ver se já foram bem estudados. Eu vou fazer uma análise estratégica e esse tempo devido à análise estratégica deve ser o tempo necessário. Não deve ter pressa de fazer. Porque se eu fizer uma análise estratégica muito rápida, talvez eu deixe passar alguns aspectos, alguns pontos. Então, talvez o maior investimento nessa primeira fase é ter o tempo devido, o tempo necessário. Tá? Define-se, então, missão, visão, valores, faz uma avaliação ambiente interno e externo, a utilização da ferramenta matriz SWOT para analisar o ambiente, as fraquezas, oportunidades, ameaças e forças. E, claro, né, a alimentação para verificar se a empresa está conseguindo reverter todas aquelas dificuldades que ela percebeu lá em ameaças e fraquezas. Porque a matriz SWOT não é algo para a gente analisar e esquecer o que colocou lá, né? As fraquezas e as ameaças devem ser tratadas.
Então, uma dica para vocês, gente. Quando a gente for falar da definição dos objetivos SMART, que é o quarto passo, na verdade, depois da matriz, é claro que alguns dos objetivos vão remeter às forças, oportunidades e ameaças da matriz SWOT. Principalmente as fraquezas e as ameaças. Senão não faz sentido, né? Eu vou definir objetivos e metas que não tem. Claro que não, né? Se eu coloquei lá que eu tenho uma equipe de vendas inexperiente, então, os objetivos aqui no SMART vai ser qualificar a equipe de vendas. Se eu coloquei lá no meu matriz SWOT que a gente teve uma redução significativa, ou tantos por cento, né, de vendas, estou dando no meu objetivo vai ser regularizar o percentual, atingir a meta de vendas. Tá? Então, no mínimo, no SMART, eu tenho que tratar, eram 4 ameaças e 4 fraquezas, no mínimo 8 aspectos tem para a gente pôr no objetivo SMART. Poderia ser mais? Pode, porque as forças e as oportunidades também podem ter objetivos, acabam sendo, no plano de prioridades, né, deixados em segunda instância. Em primeiro, eu vou resolver o problema, aquilo que, né, dá uma situação financeira precária para a empresa, diminuir o acesso dessa empresa àquele mercado, a ampliação da empresa dentro daquele mercado, para depois trabalhar as forças, tá? Então, na definição das metas e objetivos, que é o nosso SMART, tá? Precisa ser detalhado, concreto. Então, tinha um problema nas então, a equipe de vendas. Eu tenho que detalhar essa qualificação da equipe de vendas. Então, no objetivo SMART, qualificar a equipe de vendas. Né? Treinamento previsto de 60 horas, ser executado em 30 dias, 2 horas por dia, até cumprir a carga horária. Então, detalho como eu vou cumprir aquele objetivo. Então, não é só, o objetivo está lá e pronto, né? Então, é esse objetivo e como eu vou fazer para ele se efetivar, tá? Isso vai ajudar muito, tá? Essa descrição aqui no SMART, melhor depois para fazer o plano de ação. Porque se eu colocar fazer o plano de ação, aí eu vou ter que fazer o detalhamento. Então, de qualquer forma, já faz antes o detalhamento, né? O André Júnior tentando conectar. Boa noite, André. Tá, etapa 2, metas objetivos. Tá aqui então o SMART. Quais são os termos que compreendem o SMART? Tá? São palavras do inglês. E como eu disse, algumas coisas aqui, claro, que a gente vai ter que adaptar à realidade da empresa. Daqui a pouco fez uma empresa na área de tecnologia, uma empresa na área de saúde, uma empresa na área de vestuário, outra empresa na área de prestação de serviço, e alguma adaptação, às vezes, nestes conceitos serão necessários, tá? Então, objetivos e metas específicos. Então, eu tenho coisas muito específicas que eu identifiquei na minha análise que eu preciso colocar como objetivo. Então, aumentar a produtividade na linha de produção do produto tal. Bem específico, né? O objetivo já está especificado, eu só não detalhei como vou fazer, mas ele é a produtividade daquele produto em si, tá? Um objetivo SMART mensurável. Uma meta de vendas, por exemplo, tá? Tudo que eu puder medir de alguma forma, produtividade, a qualidade, o nível de serviço prestado, é mensurável. O faturamento da empresa, enfim. Objetivos ambiciosos. Esses estão relacionados, e a gente pode sempre retomar as coisas que foram construídas antes, a missão, visão, valores. E geralmente os objetivos mais ambiciosos estão na visão, porque é o futuro da empresa. Ela quer atingir algo futuro maior e melhor do que ela faz, ou na situação que ela se encontra hoje. Então, hoje eu estou assim, amanhã eu quero ser melhor do que
o hoje. Então, eu estou regional, quero ser nacional. Né? Eu tenho uma linha de produto, né? Ter uma linha de 30 produtos para atender os clientes. Então, esses objetivos ambiciosos ficam aqui. Né? Os objetivos realistas, o que dá para fazer agora? Tá? Em geral, está ligado à missão da empresa, que é o hoje. O realista. Tá? Bom, hoje eu sou uma padaria no bairro. Né? Bom, sendo essa padaria no bairro, o que eu posso fazer para me tornar mais visto? Né? Ou conquistar os clientes ali do bairro onde eu atuo. Então, isso é bem realista, é o mais próximo, mais objetivo, que está ao redor, né? Está próximo, então, da realidade dessa empresa. Tá? Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? E precisos no tempo. Em relação à visão, por exemplo, a gente estabelece uma data como, né, chegar. Com relação a todos os objetivos anteriores, a gente pode dar uma precisão no tempo para eles? Pode. Eu posso dizer, eu quero aumentar o meu nível de vendas. Para quando? Eu quero reverter isso para 1 mês, 2 meses. Então, é preciso no tempo. Eu estou precisando, estabelecendo uma data, um momento no tempo para que isso aconteça. Aumentar a produtividade. Dá um prazo, 15 dias, é preciso no tempo. Então, tudo aquilo que a gente puder precisar no tempo, fica registrado então, no Smart, né? O timer. Em relação a esse termo específico, tá? Formulado de forma específica e precisa. Textualmente, claro, né? Não sejam vários. E os objetivos generalistas são menos eficazes. Por isso, precisa ser bem específico. Se eu colocar uma coisa meio geral, e tudo que cabe naquele geral vai levar ao objetivo que realmente deve ser alcançado? Talvez não. Né? Certamente não, porque não está especificado. Quem vai pegar aquele problema para resolver, né, pode viajar no universo de possibilidades. Agora, se eu for muito específico, pede, então essa pessoa vai estar dentro daquele contexto específico e vai resolver o específico. Não daqui a pouco indo para outras variáveis, tá? Em relação ao mensurável, então definido de forma a serem medidos, analisados em termos de valores e volumes. Aquele exemplo da produtividade. Produtividade dá para medir? Dá, né? Então, eu posso estabelecer uma meta de produtividade, né? Um objetivo mensurável. Vendas, volume de vendas, número de produtos vendidos, número de reclamações, reduzir o número de reclamações dos clientes. Isso é mensurável. Estabelecer uma data, um momento para a empresa alcançar determinado objetivo é mensurável, dá para medir. Então, tudo que for mensurável, a gente pode descrever nesse contexto. Tá? Refletem os vários aspectos mensuráveis, tem que quantificar o objetivo. Então, aquela história, né? Olhei na MaterSWOT, dizia lá que eu tinha um problema com os vendedores, né? Pouco qualificados. Aí coloquei lá parte uma coisa específica, que é o treinamento dos vendedores, né? O quando, quanto, por quê. Agora, no mensurável, eu posso colocar um período para que isso aconteça? Coloco um período, mas não só isso. Eu digo o quanto eu quero reverter em venda a partir daquele treinamento. Então, a partir desse treinamento, o objetivo é a gente estabelecer um ganho, pelo menos, de mais 5% nas vendas, porque eles conhecem o produto, as suas especificações técnicas, e vão conseguir atender o cliente em tudo aquilo que ele necessita saber sobre o produto. Eu deixo o cliente totalmente ciente das características do produto, e mais ainda, né, tendo ciência completa do produto ou do serviço, eu consigo fazer uma vendagem para o cliente muito mais qualificada. Eu sei a qualidade do produto em detalhes, então eu consigo ressaltar isso no meu processo de convencimento, no meu processo de venda. Tá? E posso quantificar isso, então, dizer, a expectativa com esse treinamento dos vendedores é pelo menos um ganho nas vendas. Tá? Claro que aquilo que é colocado como objetivo, como meta, deve ser atingível. Tá? Isso é uma característica importantíssima, porque tudo aquilo que é entendido
inalcançável, inatingível, desestimula, desmotiva. Então, a gente tem que melhorar até o final do ano 50% do volume de vendas. Mas o meu atingível é conseguir fazer isso 10% ao mês. Então, isso é a minha realidade, isso é o atingível. Não adianta colocar, não, daqui a 30 dias tem que aumentar essas vendas aí em 50%. Dá um jeito. Isso não vai ser resolvido assim, dessa forma. Primeiro que tem que ter fazer, tem que ter política, tem que ter treinamento, desenvolvimento. E é claro, essa meta, mesmo com todas as características, né, de gestão, né, possíveis, dificilmente, né, a gente vai conseguir fazer um volume de vendas de 50% a mais, né, garantindo um nível de lucratividade, uma empresa que sustente isso. Que eu poderia muito bem, né, dar um desconto tal que, inclusive, a empresa tivesse prejuízo, né, na margem, né, mas atingir o objetivo. Então, é aqueles objetivos atingíveis, mas que se mantenham dentro das finanças da empresa. Tá? Muito bem. Os objetivos realistas são aqueles, então, que fazem com que a empresa tenha a clareza, né, de tudo aquilo que está mais próximo, mais dentro do hoje, da atualidade da empresa, principalmente olhando a sua missão. E aí ela determina o que é realista. Então, a minha missão é me tornar a maior empresa na área, no setor de atuação, tá? Mas o que dá para fazer agora em relação a isso para atingir esse futuro? Porque uma coisa é olhar lá para aquele futuro, né? Outra coisa é o que fazer agora, os passos que eu preciso dar para chegar lá. E se eu pensar só no lá, né, e não estabelecer métodos, ferramentas, políticas, práticas de gestão para chegar lá, né, ele não vai acontecer. Então, o realista é qual o próximo passo agora. Né? Tipo, cada dia é um dia. Né? O Narcóticos Anônimos, né? Cada dia é um dia. Então, um dia sem, né, consumir narguilé. Certas pessoas acabam, né, certo momento da vida, tendo ação, né? Isso faz mal para o pulmão do jovem, né? Mas se ele fizer um esforço, ele consegue abandonar. É um passo de cada vez, né? Os objetivos da empresa que ela quer atingir também é um passo de cada vez. É um objetivo financeiro, é um objetivo de mercado, é um objetivo contábil, é um objetivo administrativo. Qual o próximo passo? Esse é o mais importante, é aquele realista, do agora. Para mim aumentar minhas vendas, eu tenho que fazer aquele treinamento, vai demorar 30 dias para treinar toda a equipe, ter aquele ganho na conversão de vendas, mas não consigo fazer. Bom, agora, pelo menos, enquanto a gente não está conseguindo executar todo o treinamento, que vai demorar 30 dias, eu vou chamar a equipe de qualidade, vai fazer um fluxograma básico do que a gente espera que seja feito durante o processo de venda, e hoje eu já consigo ter esse fluxograma, vou travar a língua aqui, consigo fazer esse fluxograma, chamar o pessoal, pessoal, agora o processo são esses os passos, para a gente ter um melhor desempenho já agora, um primeiro impacto. Então isso é bem realista, é o agora, eu consigo fazer isso agora. O resto, eu consegui atingir com treinamento. Tá? Então são objetivos mais próximos. E tem que ser temporizável, ou seja, tem que definir, né, um prazo para as coisas. Então, basicamente, aqui no temporizável, eu vou dizer um tempo para cada empresa, cada esporte que se tornou um objetivo todos, o item o temporizável, vou colocar um tempo para cada coisa. Um tempo de execução, né, uma data específica para ser atingido. Tá? Bom, na etapa 3, nós vamos à formulação de estratégias e políticas. Tá? Então, formulação das estratégias, vou indicar aí como cada área da empresa vai participar desse processo. Então, quem participa? Né? Bom, treinamento de vendedores, quem participa? O comercial, o marketing, em momentos específicos ao longo do processo, porque eles participam do processo de venda em etapas, em momentos diferentes,
então vão fazer parte do treinamento, né? Então, vou indicar, tá, na etapa 3, quais as áreas funcionais que atuam e que precisam estabelecer essas estratégias e políticas para chegar nesse resultado. Porque não é um treinamento só em nível operacional que vai resolver tudo. Muitas vezes, transformar a política da área em si. Tá? Então, tenho lá dentro alguns colaboradores, marketing alguns, né? E marketing comercial tem objetivos específicos lá, tá? Para converter vendas. Obviamente, talvez as estratégias precisem mudar, né? Então, tem que ser descrito. O mix de marketing é um exemplo disso. Então, a área de vendas, o marketing participa desse processo. Ele tem que fazer o estudo de mercado, colher informações do mercado, entender as características desse mercado, do cliente, oferecer o produto desejado, estabelecer como essa empresa vai se colocar dentro desse mercado, né? O nível de preço aceitável desse produto no mercado. São os 4 P's do marketing, né? Preço, praça, produto e promoção. Então, o mix de marketing é um exemplo muito importante por isso, porque ele vai demonstrar que no movimento eu preciso, se produto é importante, vai afetar a área de produção? Vai, porque se o mercado está esperando outras características, o projeto de produção vai ter que mudar. O fluxo do processo pode ser alterado, as matérias-primas a serem utilizadas, os parâmetros dos equipamentos podem ser alterados, a forma como aquela pessoa, aquele operador trabalhava naquela máquina pode mudar, tudo em função de alterações, de estratégias provenientes de elementos que vêm de fora, né? Que vêm da compreensão que a empresa tem do mercado. E esse olhar para o mercado é muito importante. Quando a empresa deixa de fazer esse olhar para o mercado, né, ela começa a perder venda, ela começa a perder posição de mercado, ela começa a ter problemas de entender e se relacionar com o cliente, porque ela deixou de olhar para fora, né, deixou de fazer essa análise. Tá? As empresas estão sempre buscando entender o mercado, né, sempre aproximando das características esperadas pelo mercado, buscam reformular os seus processos. A empresa não pode ser algo congelado, estanque no tempo. Uma empresa é movimento. Então, se ela não faz essas análises aqui de propósito, missão, visão, valores, análise SWOT, objetivos SMART, plano de ação constantemente, periodicamente, ela fica parada no tempo. E a gente tem muitos exemplos de empresas que pararam no tempo deixaram de existir. Né? Então, pense em marcas de carro, né, ou empresas produtoras de veículos. Algumas já não existem mais. Marcas ficaram no tempo, ficaram no passado, não acompanharam a necessidade do mercado. Marcas, por exemplo, de aparelho de televisão, do tempo do tubo ainda. Aquelas marcas, algumas delas não existem mais. Não acompanharam as mudanças de mercado. As mídias, por exemplo, em relação à mídia de música, aquelas empresas que produziam fita cassete, LP, né, hoje já não existem mais, porque não acompanharam as mudanças do mercado. Então tem vários casos assim, tá? Pequenas, médias, grandes, porque o processo ou não é compreendido ou não é executado. Não dá importância, e aí sofre as consequências. Profissionalmente, para todos nós, quanto mais a gente entender isso aqui, mais qualificado a gente ficar no mercado. Quando eu trabalho na empresa, eu tenho essa visão e eu posso me destacar em algum momento. Então, as opiniões, as soluções que eu posso apontar para a empresa, saber utilizar as ferramentas para fazer as análises e apontar caminhos, ou participar das equipes que vão utilizar dessas ferramentas, bom, aí eu me destaco. Agora, se eu olho para isso aqui, né, a importância, né, posso, né, passar por 1000 empresas. Né, não vou conseguir me destacar, não vou conseguir, se participar, não usa, aí depois vou ter que estudar no dia, no momento, né, que tinha oportunidade, não compreendi. E isso faz toda a diferença entre as pessoas que crescem no mercado, se destacam, enfim,
e outras que ficam mais tempo estagnadas ou ficam sempre na mesma condição. Tá? Mas qual a importância que a gente dá para as coisas? Isso também é estratégico, né? Desdobramento de projetos, o nosso plano de ação. Agora sim, né? Então chegamos ao último aspecto aqui, são os 2 itens do nosso exercício de hoje, né? Smart, o plano de ação. Já que a gente estabeleceu, né, de forma detalhada no Smart os objetivos e metas, no plano de ação, a gente vai então colocar outros aspectos da execução e do controle para pôr isso em prática, tá? Então, para alcançar todos esses objetivos, plano de ação, quem é que lembra aí? Tem que dizer o que vai fazer, quem vai fazer, quanto vai custar, né? Quando será feito. 5W2H é a ferramenta mais conhecida aí, plano de ação, né? 5W2H. Para cada objetivo SMART, a gente vai fazer um plano de ação, uma descrição do o que, quando, quem, quanto, como, onde, por quê, para quê. Tá? Claro que o 5W2H tem origem na língua inglesa, então o que vem do what, né? O quem é o who, o como, o how, quando, when, onde, where, por que, o why e quanto, o how much. 5W2H, nome em inglês, né? Para nós é o que, quem, como, quando, onde, por quê e o quanto. Vai ser fácil responder isso se a gente fizer aquela descrição no Smart. Descrição detalhada dos objetivos. Porque muita coisa que a gente detalhou nos objetivos vai ajudar a responder no plano de ação. Claro que um objetivo que é da área comercial, quando eu for responder ali, né? Quem? Ah, ali está o departamento. Aquele departamento comercial que vai ser responsável por aquilo. Tá? Muito bem. Vamos a um exemplo. Então a gente tem aqui um exemplo de 5W2H. Não está colocado no quadro do 5W2H, mas dá para a gente fazer o racional aqui. O objetivo, tá? Então, lá do objetivo SMART, nós temos aquele objetivo ali. Aumentar 50% a venda de pizzas até 10/7. Nossa, né? Já tinha que ter aumentado essa venda aí. Então, esse é o objetivo, tá? Veio do SMART, um objetivo específico. Os passos detalhados do Smart. Quando eu disse lá que tinha que aumentar 50% a venda das pizzas, eu tinha que detalhar. Lembra que eu disse? O Smart coloca o objetivo e detalhe como vai acontecer. Então, os passos. Mapear a situação atual. Você tem que aumentar 50%. Quanto está vendendo hoje? Qual é a situação atual? Fazer um relatório. Aí, já identifica, né? Para aumentar a venda, vou o meu cardápio. Daqui a pouco, porque eu não tenho variedade de sabores de pizza que atendam a necessidade do mercado. Então, um aspecto que me ajuda a aumentar as vendas. Otimizar os preços. Daqui a pouco o preço está fora do mercado. Eu tenho que reavaliar. Adquirir um diferencial de qualidade. Eu tenho que estabelecer qual é o meu diferencial frente às todas as outras pizzarias que tem por ali. Dependendo do bairro lá, tem lá 3, 4 pizzarias. Como eu me diferencio das outras? Ah, não atendo só o meu bairro, atendo toda a cidade. Bom, então, em relação a todas as pizzarias da cidade, qual é o meu diferencial? Ah, eu falo, garanto entrega em 30 minutos? Pô, difícil, né? Garanto entrega em 1 hora. Qual é a minha garantia que difere do meu diferencial? A pizza chega sempre quente no cliente? Ah, toda e qualquer pizza que comprar, não importa o tamanho, ele ganha um refrigerante gratuito. Ah, isso é um diferencial? Ah, a cada 10 pizzas compradas, tem uma pizza média.
Ah, isso é um diferencial das outras? As outras fazem isso? Eu faço? Ah, o entregador, né, ele, quando for um condomínio, ele sobe até o apartamento para fazer entrega lá no apartamento, não fica lá embaixo para o cliente descer. Isso pode ser um diferencial? Pode. Mas qual é o diferencial? Ah, tem uma caixinha e o cliente vai marcando lá. Quando o cliente fez lá 20 pedidos, né, ele ganha um desconto, né, ele ganha uma sobremesa. Qual é a vantagem? Como eu me diferencio? Ah, eu tenho sabores aqui no cardápio que os outros não têm. Ah, esse é o meu diferencial. Ah, o meu forno aqui para fazer as pizzas é forno a lenha. As outras... Então, esse é o meu diferencial. Eu tenho que achar esses diferenciais. Melhor se for mais de um. Porque eu estou me estabelecendo no mercado, estou dando uma identidade para a minha empresa, a fim de aumentar as minhas vendas. Porque se eu vou aumentar a venda, eu vou tirar mercado do concorrente. Eu tenho que me diferenciar. Se eu for igual, vou conseguir atingir esse objetivo de aumentar 50%? Talvez. Então, uma das coisas que garante é o diferencial, né? Fazer e distribuir um novo folder, por exemplo, pode ser, ajuda, né? Porque agora fiz várias alterações, conheci meus diferenciais ou construí diferenciais, fiz um novo cardápio, melhorei isso. Eu tenho que agora divulgar isso no mercado para garantir que os clientes vão saber que eu tenho um aumento de vendas. Senão eu posso fazer todas essas alterações e não demonstrar isso para o mercado. Tá? Então, isso é um objetivo SMART. Esses são os passos detalhados no objetivo SMART para poder ir para o plano de ação. Porque no meu plano de ação, a primeira coisa que está lá no plano de ação é o quê? O que eu vou fazer? Ah, eu detalhei no plano SMART o que eu vou fazer. Então já tenho o quê do meu plano de ação para começar? Pô, show de bola. Aí depois do o quê, que já está no SMART, eu vou para o como, quanto, por quê, para quem. Tá? Então, gente, se o OQ for bem construído, né, se os objetivos SMART forem bem detalhados, vai facilitar bastante a construção do 5W2H. E é só, estamos falando de um problema, né? Poderia ser uma fraqueza da empresa. Então, objetivo aumentar a venda, o quê? Está aí, novo folder. Ele é uma tabela, né? O 5W2H é uma tabela, em geral é uma tabela. Tá? Dá para fazer textualmente? Dá, mas a organização dela, em geral, é tabela. Inclusive, aqui para vocês é uma tabela, para vocês fazerem o 5W2H e o Smart. Tá? Então, o que? Uma das coisas que a gente colocou ali é fazer um folder. Perfeito. Agora, a próxima pergunta do 5W é: por que eu estou fazendo o folder? Para aumentar a venda em 50% da pizza. Tá? Era o objetivo. Quem? Qual a área responsável pela realização do folder? O marketing e o comercial. Quando? Até o dia 7, para atingir o objetivo. Onde? Ó, no melhor fornecedor, porque está fazendo o quê? O folder, né? Tem que fazer 3 orçamentos para fazer esse folder, o melhor vai ganhar a disputa aí, né? Como? Uma nova promoção de vendas que vai estar inscrita no folder, porque eu vou estar lá com o meu diferencial, né? Os preços que eu revisei, né? A variedade de produtos. E o preço, né? Em geral, quanto se quer pagar por esse novo folder, essa nova arte, né, que vai ser feita para a empresa? Até quanto a empresa está disposta a pagar? Tá? Nesse quanto aqui, gente, em geral, é uma quantificação monetária. Mas eu posso colocar também o número de pessoas envolvidas, também, quantas pessoas envolvidas, né? Quantas horas, por exemplo, eu estou usando tudo que é quanto, pode estar aqui nesse quanto, né? Então, se fosse um treinamento, eu poderia colocar não só o custo do treinamento, mas quantas horas de treinamento, quantas pessoas seriam treinadas nesse quanto. Tá? Então, o quanto não é só financeiro, eu posso colocar outras coisas que são quantificáveis num projeto. Tá? A execução, então, é a implementação daquilo que foi planejado. Tá? É uma fase extremamente importante, porque ela executa tudo aquilo que foi pensado, tal qual foi pensado, da forma como foi elaborada. E para isso, é claro, né, ao executar, a gente vai ter que acabar estabelecendo, né, algumas formas de
controlar os resultados. Aquilo que foi planejado, então, foi executado, saiu conforme previsto, o orçamento era 2.000, ficou dos 2.000, a data para receber de volta lá, né, execução do folder até o dia 7, entregue dia 7, então temos ali, né, na execução, na própria execução, o estabelecimento de algumas metas tem que ser alcançadas para que o prazo de atingimento do ganho das vendas de 50% realmente aconteça, senão não vai acontecer no prazo, né? Ainda na execução, esclarecimento de dúvidas, porque às vezes uma alteração vai gerar dúvidas para as pessoas que participam do processo. Então imagina, na pizzaria mudou os sabores, mudou os preços, a gente construiu um novo diferencial e eu tenho uma pessoa, né, atendendo o telefone e o cliente vai fazer pedido. Essa pessoa pode ter dúvidas, eu tenho que esclarecer as dúvidas da equipe antes do de fato estar rodando, acontecendo, né? Quais são os sabores disponíveis? Aí a pessoa que está atendendo está informada, foi treinada sobre esses novos sabores, os novos preços. Senão não funciona. Na prática, a execução tem que estar alinhada com as pessoas que fazem parte da execução do processo. Então tem que esclarecer as dúvidas das pessoas, tá? E auxílio na própria execução, muitas vezes. Se altera o teu processo lá e tu não é avisada, por exemplo, fica bem ruim para ti, não fica? Aí o cliente diz, olhei no site e o valor agora aqui da armação é tanto, mas o valor que está me dizendo aí, então não é verdadeiro. Aí como é que tu fica? Fica ruim a situação, né, no atendimento para o cliente, né? Então, aí alterou o valor, tu não foi informado, aí tu vai ver no sistema, né, nem o sistema que tu acessa ainda não está atualizado. Aí como é que faz? Uhum. Faz um atendimento direto ali. Sim, sim. Mas altera, sempre que altera o preço e a equipe não é informada, ou, né, gera uma certa. Se, entre dois. A equipe de dois, né? Se os dois não sabem, é ruim, né? E etapa 6, o controle, então, né? Então, aquela boa e velha frase, né? Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Quem gosta da TGA vai lembrar dessa frase aí, daquelas teorias lá da TGA, que a gente estuda lá do livro do Chiavenato, né? Introdução à Teoria Geral da Administração, né? Tá lá, né, essa frase, que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, então a gente precisa estabelecer controle para tudo aquilo que foi planejado. Atingiu a meta? Não atingiu. Se eu tenho controle, né, se eu digo assim, isso vai ser medido dessa forma, né, todos os dias tem lá uma planilha, ou tem é gerado um relatório no sistema, esse relatório ele é preenchido lá pelo operador, no final do dia eu tenho lá uma medição de como aconteceu aquele processo, e se atingiu ou não atingiu naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês, os objetivos que foram traçados. Então, tem que estabelecer, tá, os controles, as metas. Aí a gente tem um processo que seja consistente. Aquela história do não tem meta, não tem como medir, então não tem como medir. Não tem nem como ver se aquilo que eu tinha planejado, né, realmente foi executado conforme, né, o esperado. Porque eu não estabeleci uma meta, então é aumentar 50% das vendas, mas não coloquei uma data. Atingiu, aconteceu isso na data, ou lá naquela data era 50% e atingiu 30%. A gente tem que rever o processo e buscar as melhorias necessárias. Tá? Então, monitoramento e controle é o nome dessa etapa 6, tá? Então, só controle não é suficiente, é claro, né? Eu tenho que monitorar. Então, eu estabeleço uma meta, né? E o atingimento. Então, estou monitorando constantemente o atingimento dessas metas. E os desvios que estão acontecendo. E eu consigo, através desse monitoramento, saber se esse desvio ele é momentâneo, aleatório, casual, ou ele é constante. Então, a meta é 50%, tá? O aumento. Aí, nesse mês, bateu 45%.
Nesse mês bateu 60. Nesse mês bateu 55. Nesse mês bateu 70. Ah, então essa situação, 45% aqui, ela é casual. Estou monitorando e consigo ver que isso aqui foi casual. Não é uma tendência que se manteve ou está se mantendo. Então, é uma tratativa diferente. Se a meta era 50, aí bateu 45, aí bateu 42, aí bateu 40, aí bateu 38. Opa! Então, eu tenho uma tendência de ficar distante da meta estabelecida. Então, é uma outra tratativa, uma outra forma de analisar. Aqui, né, houve uma casualidade. Então, o plano está dando certo, porque os outros momentos demonstram que a gente atingiu a meta. Então, foi uma casualidade. Agora, o plano não está dando certo aqui nesse segundo caso, porque a meta era 50 e deu 45, 42, 40, 38. Ou seja, tem algo errado no nosso planejamento. E se eu monitoro, eu vejo. Se eu vejo, eu consigo fazer ajustes nesse planejamento. O que, né, que foi pensado errado, o que não está dando certo. Na verdade, é que a meta era aumentar 50, né? E aí os meses que seguiram não aumentou 50 todos os meses, só foi diminuindo o ganho, né? Então não atingiu a meta, o planejado. Isso. Ainda na etapa 6, tá? Estabelecer os padrões de desempenho, monitorar esse desempenho e fornecer feedback para as pessoas. Então, o feedback é extremamente importante porque ele demonstra para a equipe, para as pessoas envolvidas naquele processo, o que ela pode fazer para melhorar, e no mesmo processo de feedback, a gente pode compreender através do diálogo com as pessoas qual a dificuldade que a pessoa tem, ou as pessoas têm, em relação a executar aquele novo processo. Então, desse diálogo pode surgir dificuldades tecnológicas, ou dificuldades de conhecimento, ou dificuldades, né, em compreender um procedimento. O procedimento não está claro, o fluxo do processo não está claro, a instrução de trabalho não está clara. Então, a gente pode melhorar o processo mesmo através da conversa e do feedback. O feedback, ele é uma via de mão dupla, tá? Sempre. Então, vou chamar lá o pessoal das vendas e vou dar o retorno para eles, como é que foi o desempenho das vendas e dizer o que eu espero. Bom, isso é um lado da conversa e tem que ter o retorno dessa posição, né? O que aquela pessoa tem a dizer sobre o processo que foi alterado. Mas, esse procedimento, como está sendo feito assim agora, né, não é viável por isso, por isso, por isso. Está faltando tal ferramenta, tal, né, informação para a gente executar melhor o nosso trabalho. Então, uma via de mão dupla, sempre o feedback, né? Não é um processo em que a pessoa está ali para ouvir somente, né? Tá, ouvir e também trazer as suas opiniões, tá? Faz parte do controle. E, claro, a retroalimentação. Para a gente fazer revisões, ajustes e replanejamento. Efeito, né, que foi, então, alcançado ou foi projetado lá para o cliente, vai fazer com que esse cliente tenha opinião a respeito do novo produto, das novas características, do diferencial, de tudo aquilo que eu... O que o cliente diz a respeito disso? Está tudo ok para fazer algum replanejamento? Não. Não está tudo ok. Porque esse novo sabor é isso, né? Não está tão legal assim. Né? Poderia ter outra coisa que não foi feita. Bom, aí eu preciso replanejar. Isso precisa ser feito periodicamente. Então, foi feito tudo isso, foi feito plano de ação, colocou em execução. Não posso esquecer do cliente agora. Vai perguntar para ele. Bom, foi feito plano de ação, colocou em execução, faz 1 mês, 2, 3, que está rodando a operação nova. Opa, agora é o momento, né? De, cliente, o que está acontecendo? Está gostando do novo processo, do novo produto, do novo atendimento, dos diferenciais da empresa? A empresa fez isso, 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 pensando em atender melhor. O que tu está achando disso? E deixa os clientes, né, trazerem as suas impressões. Isso vai fazer com que a gente ou fortaleça aquela ideia, aquele processo que foi alterado, dizer, o cliente está satisfeito, tudo ok. Ou, a maioria diz que não está legal. Isso não está legal aqui. Melhora cada vez mais, porque o objetivo é o propósito, a
necessidade, a expectativa do cliente, porque isso é que abre o mercado, amplia as vendas, né? Então, tem que ouvir o cliente. Se eu nunca ouço o cliente, eu nunca sei se eu estou atingindo o meu propósito. Tá? Então, tem que saber do cliente sobre a qualidade do produto, o atendimento, né? A durabilidade do produto, né? A forma de pagamento, os prazos, né? O atendimento em loja, atendimento no site, atendimento pelo telefone, tudo que envolve o contato com o cliente, eu tenho que saber dele. Tá. E aí eu posso fazer um replanejamento de um processo. Aí o cliente, vou perguntar pro cliente, o que tu acha do atendimento pelo telefone? Aqui é atendimento pelo telefone, porque todas as vezes que eu ligo, o telefone, né, nunca é atendido. Eu tenho que ir pessoalmente na loja, eu tenho que entrar pelo chat do site. Ah, então a gente tem uma linha, um canal para atender os clientes, está lá divulgado esse canal nas nossas redes sociais, no nosso site, e o cliente não consegue acessar, alguma coisa está acontecendo. Eu faço um replanejamento, então, né? Não, tinha uma funcionária que trabalhava e fazia isso e saiu e não recontrataram, né? Dividiu algumas tarefas dela entre as outras pessoas e ali aquele telefone fica, né? Toca ali o dia inteiro, ninguém sabe o que que é. Ninguém tem coragem de atender, né? Ninguém assumiu aquele processo. Então, é um exemplo, tá? Outro aspecto aí da nossa aula de hoje é a questão da motivação, tá? Então, motivação, ela é estratégica. Uma coisa que a gente conversou numa aula anterior foi que o resultado vem das pessoas. Automaticamente, se o resultado vem das pessoas, ou ele é produzido pelas pessoas, né? Automaticamente, então, pessoas fazem o resultado. A motivação da equipe, né, das pessoas, produzem um resultado maior, mais positivo. O processo contrário de motivação menos resultado. Então, um aspecto extremamente importante das organizações, né, estarem atentas. Motivação. Minha empresa nem se preocupa com isso. Bom, então tem risco de ter uma equipe desmotivada, ou algumas pessoas da equipe desmotivadas, né? Então, o resultado que poderia ser maior e melhor, não é, porque eu não cuido da motivação. Ou por desatenção, ou falta de percepção, né? Mas é importante, né, que a empresa tenha essa dimensão. Está perdendo espaço. Vocês que estão online aí, gente, está tranquilo? Querem fazer alguma pergunta? Como é que está para vocês? Bárbara colocou um tranquilo, André também. A Mayara também falou um tranquilo ali no chat. Daniele, Marcos, Bruno. Legal, gente. Muito bem. Gustavo, Andressa também. Legal. Então vamos tratar um pouquinho agora sobre essa questão da motivação, tá? Já deu uma trancadinha no controle. Agora foi. Então a motivação, ela se dá em todos os níveis. Nível estratégico, tático e operacional. Então a motivação não é uma coisa também só para nível operacional. As pessoas que estão lá, né, atendendo diretamente o cliente, por exemplo. Ela tem que alcançar todos os níveis da organização. Ela favorece o atingimento das metas, né, e ela favorece o clima de trabalho, tá? Então tem uma influência significativa na motivação das pessoas em relação ao clima e à cultura organizacional. É um bom lugar para trabalhar, eu me sinto bem naquele espaço, com aquela equipe, com as pessoas? Sim ou não? Bom, se tem um bom clima, uma boa cultura organizacional, sim, é um lugar onde as pessoas se sentem bem, então é motivacional estar lá naquele espaço. A gente sabe que, embora tenha os problemas, as dificuldades
para resolver no dia a dia, né? Eu sei que eu vou encontrar as pessoas que vão me ajudar e que eu vou ajudar também. Há ali, né, uma relação de solidariedade, tolerância entre as pessoas, compreensão e ajuda mútua. Bom, isso são a motivação do relacionamento entre as pessoas. Obviamente que não é só isso, né? Tem também os aspectos relacionados aos benefícios, a renda das pessoas também deve estar adequada ao mercado de trabalho. Isso pode ser motivacional ou desmotivacional, inclusive, tá? Bom, alguns elementos, tá, fundamentais em relação à intensidade do esforço das pessoas, a persistência, a orientação em direção às metas e às necessidades, tá? Então, é claro que isso cabe muito e tem um componente muito importante direto do indivíduo, tá? Da pessoa, tá? As pessoas têm uma parcela da motivação, mas a outra é a própria organização. A organização também tem uma outra parcela de responsabilidade sobre a motivação das pessoas. Motivado, o indivíduo empenha-se, né? Ou seja, há ali uma intensidade daquele indivíduo em direção aos objetivos organizacionais. Tem uma relação direta. O quão motivado o indivíduo está. Tem fatores internos que impactam isso? Claro. Eu entendo a minha realidade, eu sei os meus objetivos, eu sei por que eu estou ali naquela organização, e eu estou ali porque estou em busca desses objetivos pessoais que estão diretamente ligados ou conseguem encontrar pontos de contato com os objetivos organizacionais. Isso gera uma intensidade, um esforço. Eu estou ali, não sei o que eu estou fazendo ali. Tá? Estou perdido no mundo. Não sei onde estou. Esse indivíduo geralmente vai ter menos intensidade no seu esforço, porque ele não consegue encontrar propósito e não se liga com o propósito da organização. Então, a intensidade do esforço tem uma parcela grande do indivíduo. E é claro, né? Qual é a parcela da organização? Demonstrar para as pessoas, os colaboradores, quais são os propósitos dessa organização. Que é justamente o que a gente começou a fazer, né, no exercício 1 e 2 aí, da nossa disciplina. Então, quando a gente fala propósito, não é só para o mercado, é uma declaração também para as pessoas que fazem parte dessa organização. Porque há uma relação, e é preciso que exista uma identidade de valores para que essa relação tenha sucesso. As pessoas ficam numa relação porque estão motivadas pelos valores aderentes dentro daquela relação. É verdade ou não é? É verdade, né? Então, tem uma relação de trabalho com uma empresa, os propósitos são aderentes. Então, existe uma persistência nessa conexão entre os indivíduos. Sim ou não? O quê? Que feio. São códigos. O código do game. Orientação em direção às metas organizacionais. As pessoas, claro, né? Ao entender o propósito, missão, visão, valores, conseguem enxergar essas metas organizacionais? Sim. Dentro das políticas organizacionais, dentro do propósito, das características dessa organização, como ela se estabelece, e dentro do plano tático, nós temos diversos departamentos. Um deles é o departamento de recursos humanos, RH da empresa. Lá se estabelece, por exemplo, um programa de cargos e salários. O indivíduo encontra identidade com esse programa, por exemplo, de cargos e salários, que é um plano e que corresponde ao plano estratégico. O propósito
crescer, ela cresce através das pessoas. Eu tenho um plano para o crescimento das pessoas, um plano de cargos e salários, né, que essa empresa oferece, então, para as pessoas. Elas podem progredir tanto verticalmente como horizontalmente dentro da empresa. Verticalmente, sair do auxiliar para o assistente, do assistente para... Ou horizontalmente, né? Consigo evoluir? Tem espaço? Isso existe dentro da empresa? Bom, aí, né, a gente tem uma orientação em direção às metas organizacionais. Ou seja, o indivíduo compreende o que a empresa faz, está ligado ao seu propósito e enxerga a possibilidade de atingir suas metas também junto com a organização. As necessidades das pessoas, assim como dos clientes, também são atendidas ou devem ser atendidas, né, na medida do possível. Então, eu atendo aos meus clientes oferecendo produtos e serviços que atendam expectativas e necessidades. Mas eu tenho as que fazem o resultado e que lidam diretamente com o cliente, né, que são os colaboradores. Eu atendo às necessidades dessas pessoas também, eu tenho que saber quais são essas necessidades. Então, pesquisa de clima, entender as necessidades dos colaboradores, então, a equipe, a liderança, né, aos treinamentos, as possibilidades. Se eu atendo essas necessidades, eu estou trabalhando em direção à motivação da equipe. Então, eu estou motivado, eu sou auxiliar hoje, mas eu estou estudando e eu sei que eu tenho uma carreira dentro da empresa. Eu vou sair de auxiliar, vou ser assistente, depois eu posso ser coordenador de uma área, talvez. Eu não estou estudando agora, que eu sou auxiliar, mas mesmo assim tem uma possibilidade de crescer horizontalmente. Auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4, né? Para cada progressão dentro. Legal, porque mesmo que eu não tenha agora de estudar para progredir verticalmente, eu consigo progredir verticalmente, né, com as minhas capacidades, o meu empenho, o meu esforço. E quando chegar lá, talvez em auxiliar 3, e o salário está um pouco melhor, eu consigo estudar e progredir verticalmente. Pô, existe uma relação entre a empresa e ela cuida das pessoas, e a pessoa se sente motivada, ela enxerga essa possibilidade. Então ela se esforça para atingir esses objetivos, né? E é claro que isso tem que acontecer de forma prática. Também não posso ter lá plano de cargos e salários e as pessoas nunca progridem, né? Não existe uma progressão. Quando essa progressão existe de fato, todos os movimentos. Olha lá, o fulano conseguiu. Então, isso acaba sendo um ciclo virtuoso, né? É claro que a empresa deve deixar claro também, né, esses movimentos, como é que eles acontecem, essas políticas, né, que a empresa deseja realizar. Então, deve possuir metas específicas para aumentar a motivação, tá? Então, temos aí a teoria da fixação das metas. As metas específicas, elas ajudam a aumentar o desempenho? Sim, principalmente quando elas estão ligadas ao reconhecimento que a equipe tem quando atinge essas metas. Pode ser um reconhecimento tácito, explícito, né? Pode ser direto, indireto, objetivo, subjetivo, mas ele tem que acontecer, né? Então, a empresa não tem dinheiro agora para dar um prêmio, mas reúne a equipe, reconhece, né? Pessoal, atingimos a meta, vocês estão de parabéns, todo empenho, todo esforço de vocês. A gente só está conseguindo, né, chegar nesse objetivo por causa de vocês. Se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai conseguir, né, conseguir conquistar lá aquela premiação no final do ano, né, aquele PLR, aquele PPR, enfim, ou vai conseguir voltar a pagar aquela premiação que a gente de parar. Então, uma forma de reconhecimento, tá? Pode ser monetário ou não, mas ela tem que acontecer, tá? Bom, alguns aspectos que influenciam a relação meta-desempenho, tá? O próprio comprometimento com a meta. Eu entendo a meta, eu entendo que essa meta é factível, é alcançável, e eu entendo os benefícios de chegar na meta, de atingir essa meta. E esses benefícios não são benefícios que vão ser únicos exclusivamente para aquele indivíduo que é para a organização, para a empresa. Porque eu entendo que se a empresa crescer, as possibilidades de crescimento
colaboradores, acontecem. As prováveis premiações vão acontecer, se não agora, no futuro. Então, é preciso um certo senso de maturidade dos indivíduos. Porque se eu só penso, né, em mim mesmo também, aí, né, dificilmente esse indivíduo será, né, um indivíduo automotivado. Né? É aquele indivíduo que olha para fora e diz assim, olha, eu não faço porque o fulano... Né, eu não estou bem por causa do... É sempre alguém lá fora. Né? A vida é sempre um problema, porque o problema sempre são os outros. Tá? Então, eu não cresço por causa do fulano, eu não cresço por causa do meu chefe, eu não cresço por causa da meta, eu não cresço por causa do trabalho, eu não gosto de fazer isso. É sempre estar lá fora o problema, né? Ela não olha para dentro e não enxerga em si mesma onde está as causas pelas quais ela não se sente motivada, interessada, ela não deseja crescer, né? Ou acha tudo desprezível, né? Isso não me interessa, né? Aquilo, né? Aquele assunto, situação, tudo interessa, né? Quanto mais conhecimento a gente tiver, pelo menos dos processos, de como as coisas acontecem, né? Isso facilita o nosso crescimento na empresa, né? E vocês veem isso acontecer nas empresas? Nem sempre, né? Tem aquele indivíduo que, né, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, né, mas não me importa. Tem pela frente, qual o processo, o que vai mudar, enfim, né? Depois eu vejo. Né? Então, né, para que haja comprometimento com a meta, tem que ter essa característica intrínseca do indivíduo também. Né? É um coeficiente emocional. Né? Eu tenho essa capacidade interna, né, de olhar para fora e compreender a urgência das coisas e compreender a importância das coisas e das pessoas e dos processos. Se eu não tiver isso, muito difícil. Porque tudo distrai, tudo atrapalha. Né? Agora, quem tem o foco é diferente. É o comprometido com a meta. Eu batalho todos os dias para chegar. Né? É bem diferente a característica desses dois. E, obviamente, né, as empresas devem ou buscam, né, premiar, né, ou valorizar aquele que tem este foco. Ou deve ser assim, né? A chamada meritocracia. Então, é aquele indivíduo que se empenha, que está atento, que está buscando, está demonstrando o que quer. Bom, surgiu uma oportunidade, vamos dar para esse cara aqui. O assistente aquele tal, fulano saiu, né, tem um auxiliar aqui, tem os 4, 5 auxiliares. O fulano vive no banheiro, toda hora testado, né? O fulano trabalha se arrastando, né? O fulano está sempre no celular, mas tem aquele cara lá, né, que está todos os dias no foco. Terminou um trabalho, vai perguntar se tem outro. Se ele não sabe fazer, ele vem perguntar como fazer. Né? Tá sempre correndo atrás, sempre se movimentando. Quem é que vai ganhar a oportunidade? O distraído que tropeça, né, usando o celular, trabalhando? Né? O cara que está sempre no banheiro? O cara que está trabalhando assim, se arrastando ali na mesa, de vez em quando dá uma cochilada? É esse? Não é esse. Ele vai se enganar a vida toda. Mas não é esse. Comprometimento com a meta. E tem que entender a relação entre as metas individuais e as metas coletivas da organização, né? Da equipe como um todo. Tem um certo nível de maturidade para conseguir fazer essa transposição. Senão não consegue fazer. Às vezes demora uma vida. Às vezes nunca vai sair daquela posição ali. Mas o que faz a gente dar esses passos profissionais é essa capacidade de entendimento, essa capacidade de compreensão. Né? Por isso alguns vão mais adiante, outros ficam mais estacionários. A gente deve ter atenção em relação a isso. Né? Então, eu sou um indivíduo comprometido comigo mesmo. Né? Então eu estudo, eu me preparo, mas também sou comprometido com a organização, as suas metas. E vou lá e dou, né, o contributo, o meu esforço. Bom, então aí existe uma conexão, né, entre as duas partes. Tá? Aí dá bom. Tá? Aí a gente tem a autoeficácia adequada. Aí nós temos uma cultura organizacional que funciona. Né? Porque a gente pode ter pessoas, né, trabalhando na melhor empresa do mundo e não são motivados.
Porque aquilo não se liga com o propósito dela, ou ela nem encontrou ainda o propósito. Está ali. Né? Indicou presente, preocupado com o salário no final do mês. Mas não está feliz onde está. Talvez não esteja feliz em lugar nenhum, enquanto não achar o propósito. A gente só vai estar feliz quando achar o propósito. Qual é o propósito que me move? A gente já parou para pensar nisso? O que é importante para mim, como pessoa? Qual é a minha identidade? Eu, no papel, quem sou eu? A gente acha isso uma grande bobagem, não para pensar nisso. Né? A gente já pegou ali uma folhinha e escreveu, quem sou eu? Ou pelo menos pensou. Né? Quem sou eu? Bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Pontos positivos e negativos. Ah, eu sou bom nisso, aqui. Preciso melhorar nisso, preciso melhorar naquilo. Bom, aí eu começo a me conhecer. Bom, conheci, sei no que eu sou bom, sei no que eu sou ruim, preciso melhorar. Mas eu estou fazendo alguma coisa para melhorar daquilo que eu sei de mim que não é bom? Bom, aí já é um outro passo, né? Existe um nível de esforço para conseguir conquistar isso. Comprometimento com a meta. É uma meta pessoal, já que numa outra aula a gente falou a respeito, né, do chá, né? São os 3 elementos da gestão por competência. As competências técnicas estão aqui, conhecimento e habilidade. Agora, a competência comportamental está aqui. Essas duas aqui eu treino, conhecimento e habilidade. Essa aqui depende só da pessoa. O comportamento, coeficiente e coeficiente emocional. Esse coeficiente intelectual, a gente faz um curso, recebe um treinamento na empresa. Né? Agora, esse aqui depende do indivíduo, desse comprometimento com o propósito, achar o propósito, saber quem é, se conhecer e tomar ações para corrigir aquilo que não está legal. Né? Como as expectativas influenciam a motivação? A gente tem algumas teorias, tá? Uma delas é a teoria da expectativa. Parece um carro acelerando ali, mas aquele é o sobrenome do autor. Vroom. Tá? Então ele afirma que o funcionário será motivado quando ele sabe que o esforço dele, tá, resultará uma boa análise de desempenho. Então ele é visto. Todo mundo quer ser valorizado. Né? Então quando teu chefe vê que tu fez um bom trabalho, puxa, bacana, hein? Show de bola. Nem eu tinha me dado de conta, mas da forma como tu fez foi a melhor forma. Tu não vai te sentir bem? Então é a teoria da expectativa do Vroom, né? As pessoas esperam por isso. Todo mundo espera. Chega em casa agora de noite, e vocês vão encontrar em casa quando chegarem. Mas diz uma coisa positiva para aquela pessoa que está lá. Vê se ela não vai se sentir bem com aquilo. Daqui a pouco vai dar um sorriso. Né? Daqui a pouco vai ser a primeira coisa que ela ouve no dia todo. Passou o dia todo, ela não viu nada de bom. Mas eu cheguei em casa e disse para ela, e aquilo transformou a forma como ela estava se sentindo. A noite de sono dela vai ser outra, né? Ela vai se sentir bem, vai ter um sono leve. Sim. Sim. Exatamente, né? Perfeito, extremamente verdadeiro para todo mundo em qualquer situação. No trabalho, em casa. Sim. E para a pessoa mesmo, né, que tem aquela aspecto de motivação positiva, né, eu dei o bom dia, mas não recebi de volta, mas eu fiz esse movimento, né, interno. Né? Então, essa teoria da expectativa é bem interessante, né? E claro, né, em termos organizacionais, ela resulta em recompensas. Tá? São recompensas que fazem parte do grupo humano que está ali. Então, eu me sinto bem com aquelas pessoas. Isso é uma recompensa.
É recompensador estar com quem a gente gosta, é recompensador estar, né, no ambiente salutar, né, em que as pessoas se respeitam, né? Isso é recompensador. Talvez a gente não dê tanta valorização para isso, mas isso é uma recompensa existencial. Quem é que gosta de estar num lugar que, né, as pessoas não se dão bem, sempre tem discussão, né, daqui a pouco estão brigando, as pessoas se olham atravessado. É aquele clima que não se fala, ninguém grita com ninguém, mas os olhares, né, aquele fulminante assim, né, chega a sair os raios assim, né? Então, a expectativa, né, é atingir, receber essas recompensas, né? Então, isso faz motivação, tá? E claro, né? Isso vai resultar, então, na satisfação das metas pessoais. Todos nós, pelo menos, temos essa meta pessoal, né? Relacionada à aceitação. Tá? Então, quero ser aceito, respeitado. Obviamente que a recíproca é que constrói isso. Tá? Se tu me aceita, eu te aceito. Verdade ou não é? Se eu te respeito. Agora, se eu não te respeito, vai ficar difícil essa relação. A relação é uma troca. Né? Se não me aceita, a gente briga. Né? Se tu me respeita, a gente briga. Ou a gente se desentende. Ou eu não te ajudo. Né? Não tem isso no trabalho, às vezes, né? Tá ali, mas eu não vou ajudar. Né? Tô vendo que tá se quebrando. Né? Mas não vou ajudar. Às vezes tem isso. Agora, quando a gente, né, larga de mão essas coisas, né, e quebra essa barreira, bom, então, né, tudo bem, ó, não está, né, nesse nível de aceitação, mas eu vou insistir nessa relação, vou tentar, e vou quebrar essa barreira. E a gente constrói uma relação positiva. Eu começo a ter um problema, tu me ajuda, e aí, tá? Então, a motivação que vem da relação, são metas pessoais, tá? Que muitas vezes o distanciamento, talvez exista entre as pessoas, até mesmo ódio, né? Na verdade, é essa busca constante de equilíbrio interno. Porque quem tem raiva, com ódio, né? Ou que não gosta de outra pessoa, por isso, por aquilo outro, tem um desequilíbrio interior. E isso é a falta de equilíbrio da relação com o outro. Basicamente, é a falta do outro em nós mesmos. E a falta que a gente faz no porque a gente, né, evoluiu assim, desse jeito, né? Das cavernas, né, até os dias em sociedade, relação afetiva, e a gente se construiu assim. Então isso é natural, é multimilenar, desde o primitivismo. O outro me faz falta e eu faço falta. A gente ganhava do leão quando estava junto. Sozinho, não, perdia toda vez, né? Então isso foi construído, né? E é assim até hoje, vai ser assim, né? Provavelmente enquanto existir humanidade. Né? Então, essas expectativas são relacionais. Tá? Bom, ainda dentro da teoria da expectativa, o Vroom traz outros 3 aspectos. Tá? Ele fala da relação esforço-desempenho, que é a probabilidade, né, percebida pelo indivíduo, pela pessoa, diante do esforço, daquilo que ela faz, do desempenho que ela tem, tá? No que isso resultará. Né? Um resultado. As pessoas esperam um resultado a partir do esforço que foi realizado. O outro aspecto que ele traz é o desempenho-recompensa, aí relacionado à recompensa organizacional. Antes a gente estava falando daquela recompensa, né, relacional, agora aqui, relação ao desempenho, a organização, né? Ela recompensa os bons funcionários e isso faz um reforço positivo. Tá? Então, toda vez que tem um desempenho positivo, existe uma recompensa. Tá? E a relação recompensa-metas pessoais. Então, o grau que as recompensas organizacionais vão atingir ou vão atender às metas pessoais das pessoas. Então, quem está numa organização tem uma meta em relação àquela organização. Tem uma meta pessoal, né, de desenvolver aqui, desenvolver ali,
aqui, crescer ali, trabalhar naquele setor ou naquele outro, né? As pessoas têm metas pessoais em relação às organizações em que estão. E essas são conhecidas pela empresa, para você conhecer as metas dos colaboradores. Né? Se a empresa conhece as metas das pessoas e elas atingem, né, através do esforço, né, cada vez maiores e melhores níveis de desempenho, se eu conheço, né, a meta individual, eu posso utilizar essa meta individual que eu conheço para recompensar. Então é importante nessa relação, né, conhecer os colaboradores, a equipe que está ali, aquelas 5, 6, 7, 10, 20, 30, 100 pessoas, mas tem que conhecer. Claro que quanto maior a equipe, né, maior a estrutura de relações e de avaliações, de conhecimento, né, em relação a essas pessoas. Às vezes, aquele que vai proporcionar a recompensa, né, conta com a avaliação dos gestores daquela área em relação àquilo que ele conhece dos indivíduos e das metas que cada um tem, porque a gente constrói, né, essas recompensas. Então, você tem que saber o que a Eduarda deseja profissionalmente dentro da empresa. E aí eu consigo recompensar ela sabendo disso. Né? Assim como a gente pensa no sentido oposto, assim, né? Agora estou pensando para dentro, mas quando estava pensando para fora, olhando para o cliente, não é a mesma coisa? Também não tinha que saber as expectativas, necessidades dos clientes para atender o que ele precisava? Olhando para dentro, olhando para as pessoas que fazem o resultado, o raciocínio é similar. Né? Bom, então as empresas de alta produtividade têm um segredo. Nem é tão segredo assim, né? Para aquelas que querem saber, não é? Então, o segredo está relacionado aos elementos que fazem um ser humano genuinamente contribuir com seu esforço pessoal para a concretização dos objetivos da empresa ou de um grupo qualquer. Então, claro, né? Conhecer as pessoas, que é aquilo que a gente estava falando, né? Então, o segredo é esse. Olha só, tem um segredo, e o segredo é esse. Conhecer as pessoas, e a partir disso eu consigo estimular as pessoas a genuinamente participarem, ou seja, se entregarem de fato, né, aquele objetivo, aquele propósito. Tá? Por isso é tão importante, né, quando as empresas vão fazer lá o processo de recrutamento e seleção, ela conhecer a equipe que está ali, porque ela vai colocar um colaborador naquela equipe. E quais são os valores? Se eu conheço genuinamente a equipe, né, eu vou colocar a pessoa adequada ali. Então, é um segredo de uma empresa de alta produtividade. Você não conhece conhecimento e habilidade, mas não sei o comportamento da equipe, nem o comportamento daquele indivíduo que eu estou colocando ali. Pode dar certo, pode dar muito errado. Depende das características, né? Então, alguns elementos são necessários, né? Clareza em todos os processos. Tá? Sinceridade com as pessoas, né? Ter a abertura para conversar, falar, ouvir, uma boa comunicação das lideranças com as equipes, né? Respeito, estabelecer desafios atingíveis, né, que a gente falou antes. Munir de recursos as equipes, as pessoas, para o atingimento daquelas metas, daqueles desafios. Porque é uma relação direta, e não é por acaso que está um abaixo do outro, né? Não posso estabelecer um desafio sem, né, dar os recursos necessários para as pessoas atingirem o desafio, né? E claro, né? Envolvimento, tá? Aqui quando a gente fala em envolvimento, a gente está falando os segredos da empresa. Ela tem que estar envolvida com as pessoas. Não é só uma coisa assim, bem pelo contrário, né? A empresa tem que estar, né, disposta e envolvida com as pessoas. É uma relação verdadeira. Né? Eu te conheço, tu me conhece. Né? Então a gente está envolvido em se ajudar. É um processo de troca. Né? As pessoas fazem o resultado da empresa. E a empresa, em contrapartida, ajuda as pessoas a atingirem os seus resultados.
aí um envolvimento verdadeiro. E claro, sem esquecer dos itens anteriores, né? Eu tenho que ser claro, sincero e aberto para as pessoas. Olha, para te atingir esse objetivo, tem que ter tanto tempo de experiência, tem que ter tal formação, né? Tem que surgir a oportunidade, a gente vai ter processo seletivo interno constantemente, né? Eventualmente, ao longo do tempo, a gente vai ofertando as possibilidades. Então, eu estabeleço as regras, como as coisas funcionam, as coisas ficam claras, todos entendem. Né? Mas eu tenho esse cuidado, eu tenho esse envolvimento com as pessoas, né? Constantemente chamando a participação. Né? Eu quero ouvir, eu quero saber. Né? Esses vários elementos que a gente está falando, né, tem muito a ver lá com uma teoria lá da TGA, que é a administração participativa. Claro que todas as coisas que a gente falou funcionam muito bem numa administração participativa, numa liderança democrática. Né? Se a gente tiver uma administração centralizada e uma liderança autocrática, isso não vai funcionar. Né? Uma liderança autocrática não quer ouvir as pessoas, né? Ele decide tudo sozinho, né? Uma gestão centralizada, então não chama a participação das pessoas também, né, para participar dos processos. Então é um problema. Então, é um jogral, né? Vamos repetir para decorar. Né? Nunca fizeram um jogral na escola? Tem isso, né? Então, demonstrar ao funcionário que ele é parte indispensável das realizações e o segredo do sucesso. Então, a gente já disse, né, no início, quem faz o resultado é a pessoa. Então, o sucesso é a pessoa, cada pessoa na organização. A empresa tem que saber disso aqui. Não só o colaborador, né? Ele pode saber, puxa, se eu não fizer o meu trabalho, né, não vai sair. Mas a empresa tem que saber isso, tem que informar, tem que reconhecer que existe esse reconhecimento, tá? Qualquer pessoa se sente bem fazendo parte de um grupo de sucesso. Então, o grupo, o conjunto, é automotivado. Tem uma teoria lá, né? Teoria X e teoria Y, que fala, né, que ou os indivíduos são completamente desmotivados internamente, ou eles são movidos por objetivos. Teoria X e a teoria Y. Né? É claro que a teoria Y é a teoria que venceu nessa história toda aí, né? Como característica humana, nós somos automotivados. Depende do contexto, depende do indivíduo, tem uma série de coisas, mas intrinsecamente lá dentro nós somos automotivados. Tem que encontrar o propósito, né? Tem que ter uma leitura certa da realidade, né? Tem que ter um comprometimento com as coisas. Tá. Então tem pré-requisitos para isso, né? Senão cai na teoria X. Né? Teoria X a gente pode... Quem conhece o desenho dos Simpsons? Conhece? Conhece o desenho dos Simpsons? Como é que é o nome do chefe da família? Homer. Onde é que ele trabalha? Como é que ele trabalha na usina lá? Como é que ele trabalha na usina? Extremamente motivado ou desmotivado? Desmotivado, né? Tá louco para ir embora toda hora, né? Dormindo no horário de trabalho, né? Então a teoria X é o cara que não encontrou o propósito. Ele tá ali, mas não tá. Né? Tá de corpo presente. Não sabe, tá perdido na vida. Isso é porque a empresa que é culpada por isso? Não. É uma questão interna. Né? Muito bem, gente. Vamos fazer um intervalinho? 15 minutos? O momento que a Kemlin mais gosta da aula, fala a verdade, Kemlin, é um intervalo. E depois disso, não, esse é o segundo melhor momento. O melhor é a hora de ir embora. Hein, Kemlin, fala a verdade. Diz que não, mas eu sei que é. Agora são 10 para as 9, 9 e 5, a gente volta no intervalo, faz a chamada, a gente vai ter um exercício para fazer com o Smart e o plano de ação, tá? Aí fez o Smart plano de ação, aí pode ir embora. Aí tá liberado. Oi? Bebedor? Bah, não sei te dizer, cara, se estiver lá no térreo. Não sei se eles já ativaram já.
Muito bem, gente. Então, voltamos no nosso intervalo ali 9:05, tá? Para quem está online, eu só vou fechar o microfone e a câmera. E 9:05 eu abro de novo, tá, gente? Até daqui a pouquinho.